Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, né? Eu vou falar sobre esse livro aqui. Vocês devem estar vendo aqui, vou botar atrás de mim, senão a câmera apaga. Alquimia da Ascensão, de James Tiberon. Isso é um livro espetacular que fala sobre o corpo de luz cristalina, nossa aura cristalina. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do livro, tá? E vou explicando, porque a mensagem, o que tá ali, é uma linguagem meio técnica, complicada. Então, eu vou explicar para vocês entenderem, né, o que tá, como está, né, o que tá querendo, a intenção que está ali no. Né? Então, eu vou explicar para vocês agora. Já já vamos começar a leitura do livro. Eu tenho que dar esse espacinho, né, porque as pessoas vão chegando, né, para não perder nada. Bom, mas antes, para quem já está aqui, que já chegou, né, eu queria lembrar o seguinte: tudo que eu vou falar aqui é a forma como eu entendo o que está aqui no livro e sobre a espiritualidade também, tá? Mas se você pensa diferente, não tem problema, tá? Eu não fico aborrecido com ninguém por causa disso. Cada um tem o direito de pensar o que quer, né? E é importante isso, a gente pensar o que quer pensar, de entender as coisas do seu jeito, ter fé naquilo que precisa, que a pessoa tem afinidade, né? Bom, então, começando já pegando o início da história, né? A primeira coisa é um conceito que eu tenho sobre reencarnação. Tá? A reencarnação, eu acredito que ela existe, só que eu acredito que ela não é necessária. Por quê? Porque quando você morre, você desencarna, você vai para o outro lado, e chega lá do outro lado, eles apagam a sua memória. Quando você vai reencarnar, ela apaga tudo que você viveu naquela vida anterior. Então, por que serve uma coisa que vai apagar tudo? Aí você volta, eles te convencem a voltar, né? Não precisa, porque você tem uma dívida do passado, porque é assim que você está evoluindo, né? E aí você acaba aceitando, né? E volta e vive, às vezes, a mesma experiência, passa pelas mesmas coisas, e quando chegar no fim da vida, que você desencarnar novamente vai ser apagado. Então você fica indo e vindo, indo e vindo. Não é? E para que a gente tem que fazer isso? Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Não é? O que ganham quem convence a gente de voltar? O que eles estão ganhando com isso? Bom, fora aqui da dimensão física, 3D, 4D, né, que nós trabalhamos dentro dessas duas, né, de dia você está acordado, você está com a mente mais focada na 3D, certo? Se alguém te fizer uma coisa, tipo assim, te bater um martelo na sua mão, vai doer, você vai gritar, ai. Então, sua consciência ela está focada na terceira dimensão. Agora, quando você dorme, né, aí você sai e do outro lado você está na quarta dimensão. E aí, se alguém bater no seu pé, talvez você nem grite. Talvez você grite porque vai doer, você vai sentir, vai acordar, claro. Então você está mais focado aonde? Na terceira ou na quarta? Né? O que você traz para você uma impressão mais verdadeira, que você acredita? É aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, né? Os cheiros, os gostos. Né? Então, isso tudo é através da terceira, que é o corpo teu que está sentindo, embora muitas coisas estejam na quarta. Certo? Bom, então não adianta eu dizer que eu estou na quarta dimensão. Que quarta? Se na hora que batem no meu dedo eu grito. O dedo está na terceira. O dedo é de terceira dimensão. Então, essa história de terceira e quarta é uma polêmica. Cada um acredita no que quer. Eu acredito que eu estou na terceira, vou para a quarta quando durmo, e um dia eu vou dormir de vez quando morrer, e vou para a quarta, quinta, depende de mim, certo? Porque qual é o estado que você vai estar quando você morrer? Qual é o local que você vai estar? Depende da vibração que você tiver na hora que você morrer, certo? Se você cultiva coisas ruins, né, tipo, tá sempre reclamando, tá sempre falando mal dos outros, né, tá sempre julgando, sempre comparando, entendeu? Sempre se julgando prejudicado,
se julgando com direitos que você... Meus direitos, né? A gente fala com a boca cheia. Bom, e aí você... Isso tudo, né, são sentimentos que você está. Se você tiver com esses sentimentos são de baixa vibração. Na hora que você sair do corpo, porque você morreu e cortou o fio de prata, que é o canal de ligação entre os outros corpos e o corpo físico, certo? No caso, o corpo físico e o duplo etérico, que os dois ficam juntos, certo? O duplo etérico é onde está programado o ego. O ego é um sistema operacional. Ele está no duplo etérico. Para que serve o ego? Para operar tudo no seu corpo que você não fica pensando para operar, que está inconsciente. Você pensa para bater o coração? Não, ele bate sozinho. Quem que opera a sua velocidade, regula tudo? É o ego. O ego que mantém a vida. Inclusive, é a primeira diretriz do ego, manter a vida a qualquer custo. E quando tem um naufrágio, um afoga o outro, porque ele vai manter a vida a qualquer custo. E outra diretriz do ego é a perpetuação da espécie. Principalmente os homens que perdem muita cabeça, daqui a 9 meses você vê o resultado, perpetua a espécie. Então, isso também é do ego. E depois que você desencarna, que separou, o duplo etérico ficou junto com o corpo físico e o ego, e, por outro lado, foi no corpo astral instalada a personalidade, que está com muitos programas que você recebeu durante a vida. Certo? Aí o que o ego faz? A terceira diretriz dele, depois da morte, ele decompor o corpo. Ele ajuda os elementais a ir consumindo toda a matéria física. Então, para isso que serve. E o duplo etérico desaparece. E aí você fica com 5 corpos, todos espirituais. A tua consciência vai estar onde? Vai estar lá nos corpos espirituais. Dependendo da vibração que você estava na hora que morreu, você vai para aquele mesmo nível vibracional. No umbral, tem muitos andares. O umbral, até na Bíblia, a casa do meu pai tem muitas moradas. Isso aí está na Bíblia. Bom, e o umbral tem muitos níveis. Tem lá o baixo umbral, que é para aquelas pessoas que vivem numa vibração muito negativa, de muito medo de tudo, maldade, retaliação. Vai lá para o baixo umbral, porque puxa, certo? Você é atraído para a vibração que você estava quando você morreu, certo? Se você está numa vibração de amor, de gratidão, principalmente de gratidão, agradecer é muito importante. Agradeça todo dia, todo momento, sempre agradeça tudo que está vindo para você. Até a dificuldade que serve para você ser lapidado, ser forjado e melhorar a sua forma de fazer as coisas. E conseguir essa melhora não é na alma, não. A alma não tem que melhorar nada. Essa alma, essa melhora é na tua personalidade, que atrapalha você a vida inteira. A personalidade, ela vem e recebe programas desde o momento que você é concebido na barriga da sua mãe. Ali ela começa a receber as programações. Primeiro são programações bioquímicas para a formação do corpo. Certo? Depois que nasce, continua a formação do corpo, mas aí aparece uma outra programação em relação à infância. E aí você vai criando as camadas da personalidade. Certo? Tem gente, são 7 camadas, mas tem gente que não cria as 7 porque não consegue passar dos obstáculos da 5ª camada, pelo menos. Então, quando você chegar com 49 anos, certamente você já cumpriu as 7 camadas. Mas nem todos, porque não é todo mundo que consegue conceber isso porque não entende. Certo? Não entende o que está acontecendo. Aí joga a culpa no outro, sempre o outro que é o responsável. Então você vai criar. Só que a personalidade, ela recebe influências dos astros, E ela recebe influências dos seres que estão na 4ª dimensão e 5ª, que mandam coisas para te manipular, para você fazer o que eles querem, para atrapalhar os seus caminhos. Tem também os seres que te ajudam. Tem muitos que são amigos, ajudam, mas tem muitos que não ajudam. Atualmente, então, tem tantos que a gente já sabe que pode vir muita coisa por ali. Então, eu sempre digo para as pessoas que querem alcançar um desenvolvimento pessoal maior, a primeira coisa que ela tem que fazer é distanciar do ego personalidade.
certo? Ela distanciando do ego personalidade, ela vai receber menos influências. Tudo tem exercícios para isso, tá? No treinamento de ignição da alma, eu dou esses exercícios todos para distanciar do ego personalidade e você ouvir mais a sua essência. Que a essência tem a sabedoria da alma. A essência é ouvir o fractal de alma. E a alma que está mais acima tem a sabedoria que desce para a essência. E aí, se você não ouve a tua essência, não tem jeito, porque você fica ouvindo o ego, né? O ego vem, interfere na sua vida, briga com as pessoas, diz coisas pesadas, cria inimizades. O ego é isso, é ego personalidade. Né? Os dois estão sempre juntos, é um casal. Eles estão sempre assim, de mãos dadas. Então não tem como escapar só de um ou só do outro. Então você tem que distanciar. Então é isso que é o percurso da vida. Só que você pode também, durante a vida, fazer determinados treinamentos que eu ensino muito aqui, que é o Merkabah, ativar seu Merkabah. O que é o Merkabah? É um campo geométrico de 2 tetraedros maiores e um pequeno aqui no meio, rodando para frente. Os 2 maiores, um gira horário e o outro anti-horário. Né? Bom, então isso é o Merkabah. Como você ativa isso? Você pode ativar através de um facilitador. Tá? Por exemplo, eu sou facilitador. Então, você vem aqui no meu espaço holístico e eu faço a tua ativação. Ou também você pode ativar através da plataforma Treinamento Merkabah, que também faz a mesma coisa, só que de um outro jeito. Tá? E aí você, depois que já fez os treinamentos para você gerar a configuração certa para poder ativar o teu Merkabah, aí você recebe o vídeo de ativação e aí, desconectado da internet, tá? Tem que desconectar, você faz a ativação assistindo o vídeo, certo? Não pode ser interrompido, tem um monte de detalhes. Isso tudo é explicado quando você se inscreve para fazer a ativação do Merkabah. Então, aí eu explico tudo numa aula pessoal, em videoaula, eu explico tudo. E depois estou sempre atento no WhatsApp para esclarecer dúvidas e ajudar as pessoas a conseguir fazer o treinamento. Então, você ativou o Merkabah, você ativa um campo de energia, de gerador de energia cristalina. E é exatamente o que eu vou falar hoje aqui, que está nesse livro, Alquimia da Ascensão. Tá? Vou ver se eu consigo fazer sem ele refletir. Né? Agora já está refletindo um pouco. O Alquimia da Ascensão, de James Tiberon. Esse é um livro difícil de encontrar, não é muito fácil. E não está muito barato também, né? Mas, através desse livro, né, você vai entender também uma porção de coisas. E eles falam justamente sobre a ampliação da energia cristalina do Merkabah. Muitos que podem estar aí hoje assistindo já ativaram o Merkabah. Mas não para aí, porque o Merkabah só por si ele já é insuficiente pelo estado que nós estamos, das coisas que nós estamos passando. Então você precisa ativar a aura, o corpo de luz cristalina. É tipo dizer assim, a aura do anjo em você, o anjo humano. É uma aura cristalina, de energia cristalina, certo? E essa aura é composta por 3 estágios. Então, do nível 1 que está no Merkabah, você vai para o nível 2 do Merkabah, que é o primeiro nível do estágio cristalino, que é o Merkivá. E aí você ativa, você faz ativar a estrela cristalina Merkivá. É uma estrela de 8 pontas, né? E ela fica em torno de você, ela gira no sentido anti-horário. Né? E aí você progride nos treinamentos, porque o nível Merkivá é muito importante. Tá? E eu vou falar um pouco sobre esse nível, né? Porque ali você vai estar instalando o sistema trimerquívico. O que é o sistema trimerquívico? Trimerquívico porque tem Merkivá, Merkavá e Merkaná. São 3 estrelas, é um dentro do outro. A menor é o Merkivá. Aí você progride no treinamento, a energia cristalina continua crescendo, aí você cristaliza a Merkavá, que é a segunda. Aí continua crescendo a energia, ela cresce, que você cristaliza a Merkaná. A Merkivá tem 8 pontas.
a Merkavá tem 12 pontas e a Mercaná tem 20 pontas. Tá? A Merkavá nasce do octaedro que está em volta. Porque quando a gente faz a ativação Merkabá, você não instala só os tetraedros. Você instala também 3 octaedros e 3 dodecaedros. E isso que faz o moto perpétuo do Merkabá. Quer dizer, você ativou, ele não para, porque essas outras formas estão sempre puxando a energia cristalina, e aí o Merkabá continua gerando e não para, certo? Então, ativação é isso, não é usar o Merkabá para uma meditação. Isso aí todo mundo pode fazer, pode usar, não precisa ativar. Mas aí só vai funcionar naquela meditação e não vai criar o sistema trimerquívico, né? Não vai criar a aura do anjo humano, né? Que a aura do anjo humano são as 3 estrelas, uma dentro da outra, né? E isso, a aura do anjo humano, faz você se aproximar do seu nível, da sua divindade, certo? O reino divino. Porque a aura Merkivá, do sistema trimerquívico, ele toca o reino divino. Então você tem uma comunicação com os mestres ascensionados mais forte, né? E na hora que você desencarnar, se você conseguir estar consciente desse sistema todo, se você já fez até o Mercaná, que é o último que forma, você vai retornar direto à fonte, vai cumprir, terminar o seu projeto Elohim, certo? Aí você veio aqui, desceu, né? Você desdobrou uma porção de vezes, e quando chegou aqui, resolveu, fez a tua missão, só que eles ficaram te enrolando, né? Ficaram te enrolando, e você volta de novo, aí você esquece tudo, aí volta de novo, né? E atualmente muitas pessoas estão lembrando na hora que encarna, que já é criança, 2 anos, 3 anos, fala coisas da encarnação anterior, né? Por que isso está acontecendo? Porque tem um campo de fótons que está em torno da estrela Alcion, ele é assim, ele é um pneu em pé assim, e o nosso sistema solar está passando por dentro dele. Leva 2.160 anos para passar totalmente dentro do campo de fótons. E aí ele está passando ali dentro, os fótons eles estão atravessando a barreira de frequências que bloqueia você, para você não acessar, a sua mente não acessar os outros registros acásticos, que tem o do Sol, tem o de Alcion, que o Sol é uma estrela que faz parte das Pleiades, certo? E lá em Alcion também tem alguma coisa escrita sobre você. E vai assim, nos sóis centrais, tem sempre um registro que marca o que você deveria ter passado aqui, o que passou por aqui. Então, aí você começa a pegar coisas, né, da vida passada por causa dessa ligação dos fótons permeando o campo, o escudo de Van Allen, né, o campo, né, a barreira de frequências. Né, porque dentro da barreira de frequências, você só vai até a 7ª dimensão. Na 6ª, porque a 7ª já é muito difícil. Tá? E depois você tem as outras dimensões, certo? Isso tudo você pode acessar usando o Merkabá quando ele é ativado, certo? E aí você vai crescer o campo de energia cristalina, vai formar a sua aura, né? E essa aura de energia cristalina é a aura do anjo humano. Você vai acessar, dali é um passo para o reino divino. Ali, o passo para você estar mais próximo você está próximo dos mestres ascensionados. Aí você vai estar muito próximo de receber canalizações, comunicações deles, né? Tem muita gente que recebe essas comunicações, essas canalizações, né? Às vezes a gente duvida, né? Eu até digo uma coisa, que eu vi uma pessoa na internet falando, não lembro mais quem foi, mas a gente não deve ficar ouvindo o que o outro diz para você que é, né? Sempre teste tudo. O que eu estou falando aqui agora, faça a tua conferência, estude, investigue se eu estou falando certo. Aí você vai olhar, vai ver muita gente falando o que eu estou falando e muita gente falando diferente. Aí vai caber a você sentir com perfeição o que está entrando em ressonância com você. Se é o que um falou ou se é o outro. Aí aquele que entrou em ressonância, porque aquilo está de acordo com o seu interior. E aí você continua vendo aquelas informações, né, que é muito bom estudar, é muito bom.
Mas ninguém é obrigado a seguir o pensamento de ninguém. Eu acredito nisso que eu estou falando, mas se você não quiser acreditar, tudo bem, está tudo certo, continuamos amigos. Né? Eu vi isso, quem falou isso pela primeira vez que eu vi foi o Lian Erelin, que ele falou isso, eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou usar essa chave, porque às vezes eu fico assim, né? As pessoas perguntam coisas, né? Ou então pede opinião sobre outro. Eu vi também ele falando assim, justamente que não sabe a opinião. Eu que tenho que ir lá ver a opinião e achar alguma coisa. Eu prefiro nem achar nada, porque aí você vai julgar e não é bom, né? Criar julgamento não é bom. É isso. Quando você julga, ó, está no livro Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Quando você julga, você se afasta da sua divindade, da energia divina que tem em você. Então, não vamos julgar, né? A gente não vamos julgar porque a gente não tem a sabedoria para fazer o julgamento. E isso mesmo, julgamento não é nada bom, não. Deus não julga. Deus não julga. Por que Deus não julga? Porque ele é onisciente. Para que ele vai julgar? Deus sabe, né? Ele sabe, ele não precisa julgar. Eu até lembrei, Deus é absoluto, né? Tem uma frase tem uma história que contam, não é uma frase, é uma história sobre uma entrevista feita com o Jung, que é um dos pais da psicologia, da psicanálise, né? E então perguntaram a ele se ele acredita em Deus. Ele disse que não acredito não, porque acreditar eu preciso julgar, eu não posso julgar Deus. Então ele falou assim, Deus, eu o sei. Eu achei isso maravilhoso. Deus, eu o sei, porque ele é absoluto. Ele não está. E nós estamos, porque nós mudamos. De um dia para o outro, a gente vai mudando, e a gente não é, a gente está. Né? Então, e a gente gosta muito de julgar, a gente diz, fulano é isso, fulano é aquilo. Está errado. Isso é uma inverdade. Né? E a gente acaba julgando a pessoa, e ela pode mudar, e aí você vai dizer o que depois? Aí você vai dizer que está diferente. Né? Ou então vai bater o pé teimoso. Não, é sim, eu sei, porque é uma vez, é sempre, não é assim. Ninguém é sempre. Aqui nesse mundo, nós somos transitórios. Mas vamos lá, eu vou ler um pedaço aqui do livro, né, para vocês entenderem. Aqui fala assim, a transição para o sistema trimerquível, quer dizer, depois que você já tem o Merkabah ativado, aí você começa a passar para o sistema trimerquível, que é para a energia gerada, que é a energia cristalina, ela vai começar a cristalizar as 3 estrelas do sistema trimerquível, né? É geométrica, né? O sistema é geométrico, mas mesmo assim não tem polaridade. Em termos de gênero ou magnéticos, não tem polaridade, não tem gênero masculino, feminino, não tem, certo? Então essa energia é uma energia que não tem gênero e não tem eletromagnetismo. Por quê? Eletromagnetismo são 2 energias com polaridades contrárias, né? Então tem a polaridade, é uma dualidade. Então não tem né? Não tem polaridade em termos de gênero e magnético. Até a gente, quando a pessoa faz a ativação do Merkabah, que é o primeiro nível do sistema trimerquívico, eu explico uma coisa sobre a pessoa equilibrar as suas habilidades, porque a gente tem habilidades masculinas e femininas, né? A gente tem as masculinas mais ressaltadas, aqui no meu caso, porque eu sou homem, mas uma mulher ela tem mais as femininas. Mas ela pode equilibrar, se ela equilibrar, as habilidades são positivas, os sentimentos também são positivos, você deve equilibrar, não os negativos. Os negativos esquece lá, apaga eles, né? Bom, e equilibrar, quer dizer, o homem tem aquela determinação, né? Então ele quer uma coisa, ele vai e faz. Isso é masculino. Mas tem mulher que é assim também, não tem? Ela desenvolveu essa característica masculina. E tem também a mulher, tem o homem também, que ele é mais gentil, mais macio. Isso é uma característica feminina. Mas tem o homem que tem essa característica feminina, mais gentileza, mais maciez, né? Então, são características que a gente pode enaltecer, pode crescer
É fácil fazer um treinamento. Eu tenho esse treinamento também lá na base. Ok? Bom, e então, continuando aqui. Esses termos de gênero magnético que não tem polaridade é um elemento do qual nós chamamos chaves metatrônicas. Chaves metatrônicas são símbolos que trazem esse equilíbrio, tá? Entendeu? Inclusive tem também esse exercício lá na base de treinamento, para você praticar o uso da chave metatrônica. E apesar de parecer paradoxal, as geometrias mudam à medida que passam para as dimensões superiores. São aplicadas formas diferentes de física, conforme as dimensões aumentam acima da polaridade eletrogravitacional do 3D. Certo? Afirmamos que em níveis superiores existe a geometria amorfa. É uma geometria sem forma, tá? Parece confuso, ele fala aqui, né? Mas assim mesmo é verdade. Tá? Então é muito interessante isso, porque você vai perdendo a polaridade à medida que você ativa esse primeiro estágio do corpo angélico, né? Você vai perdendo aquela polaridade. Aí você já, quando tem uma situação mais difícil, você escapa e não fica neutro, não se interfere. Até mesmo porque um dos treinamentos para você poder ascender sem aprisionamentos aqui do sistema Matrix, um deles é você não interferir nos fluxos. Mas é difícil, né? É difícil a beça. Você não interferir nos fluxos. A gente vê uma coisa acontecendo ali, corre logo para avisar. Cuidado, não sei o quê. A gente corre logo para avisar. Mas é difícil não interferir. E às vezes a gente interfere naqueles que nem tem nada a ver com a gente. E isso não deve ser feito. Entendeu? Também não interferir no meio ambiente, ter aquele cuidado de estar andando na calçada, comendo alguma coisa, acabou, não jogar o papel no chão, segura o papel, vai até a primeira lixeira, quando você passar por ela, vai lá e joga. Então, não interferir no meio ambiente, né? Na estrutura das coisas. Certo? Isso é uma das coisas que a gente tem que se preparar. Né? No treinamento de ignição da alma, eu ensino sobre isso e dou treinamentos para que a pessoa pratique e comece a fazer mais no seu dia a dia. Né? É um dos treinamentos que está lá no site, né, que tem uma base de treinamento, né, e é muito interessante. Quem faz o Merkabah e pega a linha da base do treinamento Merkabah, no segundo nível já começa a fazer essas técnicas, e no terceiro também. Tá? E no quarto nível tem mais alguma coisa para finalizar todo esse movimento. Bom, e aí não precisa fazer a ignição da alma. A ignição da alma é para quem não fez ativação Merkabah e não quer fazer. Tudo bem, faz a ignição da alma, que aí você vai aprender a ter essas características sem polaridade, não ser dual. Né? Uma outra parte aqui explica sobre os 3 corpos de luz cristalina, conhecido como sistema merquívico. É o Merkivá, estrela tetraédrica de 8 pontas, que gira anti-horário. É o Merkavá, estrela tetraédrica de 12 pontas, que gira no sentido horário. E o Mercaná, estrela tetraédrica de 20 pontas, que tem os giros internos dos 2 anteriores. Certo? Bom, a emergência do sistema cristalino Merkivá está em modo de espera, e como a ativação cristalina que ocorreu em 9/9/2009 aconteceu na fase inicial da transformação cristalina energética na Terra, né? Muitos de vocês foram despertados para seus potenciais sagrados de unidade, porque isso tudo leva ao quê? À unificação, à sua reintegração com a fonte. A verticalização, né, como dizem outras linhas, falam sobre verticalização, eu gosto também muito dessa palavra. Né? Então, como você vê eles falando, isso você vai entendendo o que quer dizer. Você tem um determinado caminho,
né? Esse caminho você pode praticar com o Merkabah. Se você praticar, por exemplo, a reprogramação Merkabah da pineal na fonte, é um dos trabalhos que eu faço. Às vezes eu boto ele aqui para o pessoal que quiser fazer numa live, né? Eu boto. Bom, se a pessoa fizer isso, ela vai fazer um caminho. Mas como é que é esse caminho? Ela vai pelo espaço sideral? Não, ela vai pelo caminho interior. Ela vai entrar aqui por um portal que nós temos aqui no chakra cardíaco e vai encontrar o fractal de alma, que é a essência interior, vai pegar a coluna de luz, vai até a alma, da alma ela vai para o eu sou dela, da onde ela desdobrou, né? Depois vai para a mônada, supramônada, para o arcanjo, querubim, serafim e a fonte. Aí lá na fonte, você vai absorver uma energia que tem lá na fonte, especificamente falando, e essa energia você vai colocar na sua pineal. E aí depois que a pineal estiver bastante energizada, aí eu faço todo aquele caminho mentalmente com as pessoas para ela gravar aquilo lá. Porque assim ela vai voltar e no dia que ela quiser, que ela desencarnar, que ela está solta do corpo físico, ela pode pegar e fazer o caminho e retornar. Tá? Isso tudo são ensinamentos de Thoth. Tá? Foi Thoth que ensinou o Merkabah, ativar o Merkabah na Atlântida. O Merkabah já era conhecido, mas como um campo que você mentaliza, forma, bota em movimento, né? As pessoas botavam em movimento de uma forma que não é boa. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou dar a explicação, tá? Porque na internet tem as duas formas. Só que a forma que é boa para você é que o tetraedro que tem a ponta para cima gira anti-horário. E o que tem a ponta para baixo gira no sentido horário, certo? Por quê? Pela regra do parafuso da física, o anti-horário ele vai jogar energia para cima e o horário vai jogar energia para baixo. Então ele vai fazer... Que energia é essa? A energia cristalina. Vai fazer a energia crescer. Se você inverter os giros, eles vão jogar energia para o meio, para o centro. Quem vai receber essa energia? O seu ego personalidade. Ele vai ficar irredutível, ele vai ficar insuportável, vai dominar todos os seus pensamentos, você vai fazer tudo o que ele quer. Aquelas pessoas que dizem assim, porque eu tenho uma personalidade forte. Estão achando que estão falando uma grande coisa. Isso é uma grande porcaria. Personalidade forte só te atrapalha, porque você não consegue nem ouvir mais a tua essência. Aí aquela personalidade é cheia de raciocínios. Sai fora disso. O aprendizado é só para o que te interessa para a sua missão. Aprender coisa demais só enche a cachola, né? O HD aqui dentro fica cheio. Depois não cabe mais nada. E faz isso, faz o ego ficar muito pimpão e você não ouve a sua essência. E quando a essência manda uma informação para você, essa informação exclui a lógica. Então você vai receber uma informação que vem sem justificativa. Quando vem do ego, ele vai justificar o que ele está mandando. Por isso, por aquilo, certo? E aí você, que bom, vou fazer. Não ouviu a essência. Ouve a essência. Às vezes a essência manda você fazer um negócio completamente que você acha, nossa, que coisa louca. Não pensei que fosse chegar isso na minha mente, tal. Você duvida. Né? Igual a gente duvida também, a vida toda a gente duvida dos sonhos, a gente duvida da mente, os pensamentos que vêm, a gente distrata todos esses mecanismos que são seus. Porque você não tem só o corpo físico, tem o duplo etéreo, tem o corpo astral, tem o mental concreto, tem o mental abstrato, que é onde está a imaginação, né? Tem o búdico, certo? Que é muito importante, que é o seu sentimento de amor, tem o átmico, que tem toda a fé, a verdade, né? E isso são os corpos seus. Você vai se desfazer deles? Não dá. Esses corpos são seus mecanismos de manifestação em cada plano que esses corpos estão, em cada dimensão que os corpos estão. Bom, então ele fala aqui, exatamente, a emergência do sistema Merkabah está de modo de espera, como a ativação cristalina em 9/9/2009 aconteceu na fase inicial da transformação cristalina energética da Terra. A Terra também está se transformando, tá? E você está dentro da Terra, você faz parte desse mecanismo de transformação. É todo mundo que vai transformar? Não, seria bom que fosse, né? Todo mundo despertasse, né? Você pode despertar.
Todo ser adâmico tem o direito de retornar à fonte sem passar por nenhuma hierarquia, direto num passo só. Isso aí está na Declaração de Liberdade. Todo ser adâmico, nós somos ser adâmicos. Para você ser um ser adâmico, você só precisa ter 3% de gene adâmico no teu sistema todo. Certo? Bom, então, nós, seres adâmicos, temos o direito, porque temos livre-arbítrio, temos o direito de voltar para a fonte sem ter que passar por nenhuma hierarquia que vai dar autorização ou não. Essa história de mérito, isso é uma lavagem cerebral para você não ir à frente. Quando você descobrir isso, você vai andar muito mais rápido. Né? Vai fazer o que a tua alma diz para você fazer. Eu não vou pedir opinião a ninguém. Esse negócio de sentar e pedir opinião para o outro, não. Sabe para onde o outro quer que eu vá? Para onde ele está. Entendeu? É isso. Bom, então eu não peço. Eu peço para onde opinião? Eu me conecto com a minha verticalidade. Porque eu estou nos outros níveis também. Eu estou aqui agora com uma consciência, um fractal de alma, mas eu me desdobrei muitas vezes até chegar aqui e poder encarnar na terceira dimensão, né? Poder ter um corpo físico. Então eu peço orientação para quem está acima, né? Para o fractal, para a alma, para o eu sou. E não vou ficar debaixo do comando de Deus sou nenhum. Até ouvi a Cassiana do canal Multiverso falando sobre o Deus sou. Achei ótimo. Parabéns, Cassiana. Muito boa a tua explanação e dá uma resolução muito boa também para a gente. Assim como também já vi também o Educação Consciencial falando coisas muito incríveis, mas são, a minha opinião pode ser diferente em outros pontos. Não precisa ser igual, certo? Então você está nessa evolução, o planeta está todo está transformando, certo? Para quê? Para que aqueles que puderem fazer, né, o caminho vão conseguir fazer. Então vão entender o Merkabah, vão ativar, vão criar o corpo do sistema Merkível, que é a aura angélica, né? E aí vão ficar coladinhos no plano divino, certo? E é fácil comunicar e subir também. Não pode chegar do outro lado e cair nas conversas, que vão vir um monte de doutrinadores com uma prática de persuasão danada, com o poder de criar na sua mente, naquele momento lá, imagens de coisas que nunca aconteceram, para que você venha voltar. Diz que você foi. Eu vou a você aqui. É que você era diferente, tá vendo? Você que fez esse problema todo aqui. Então você tem que voltar para pagar, né? Esse pode, cara, a consciência, tá? Ela vem com a alma. A alma é verdadeira, é parte do Criador, certo? É pura. Não tem que evoluir. Ela só é uma redução de informação, porque não dava na 3D. A alma está na 7. A alma, no que eu digo, é o fractal de alma, está na 7, na 6, dependendo da pessoa. E não dava para ele juntar aquela informação toda nessa dimensão. É uma dimensão de frequência muito baixa, né? Então, ele para vir lá da dimensão 144, que está a fonte que tudo é, e chegar na terceira dimensão, que trabalham, hein? Né? Teve que desdobrar muitas vezes, né? Desdobrou muitas vezes. Bom, então eu peço conselho para a minha verticalidade, que é fractal, alma, eu sou mônada, supramônada, o arcanjo, eu estou muito ligado no arcanjo Metatron, na rede metatrônica, que é a rede de consciências, uma rede consciencial, de consciências que estão prontas para ajudar aquele que quer sair desse aprisionamento usando o Merkabah. Pode sair de outros jeitos? Deve poder. Com certeza, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas eu escolhi essa é a minha escolha. Legal? Vamos lá. A fase 2 do gatilho cósmico, que ocorreu no equinócio de março de 2010, serviu de palco para outro lançamento importante da transformação cristalina. Vejam, a mente humana em dualidade foi desenhada para ajudá-los na obtenção e no processamento de informações e no discernimento da verdade, mas a sabedoria que os leva ao nível cristalino está acima
do nível de alcance das dualidades eletromagnéticas da frequência classificadora de gêneros do Merkabah. Isso é forte, hein? A gente tem que pausar, porque é complicado, né? Então, essa sabedoria ela está num ponto neutro. Aí eu falo para as pessoas, muitas vezes eu falo isso, o caminho é por aqui, pelo meio. O que você vai encontrar aqui nesse caminho do meio? É o amor incondicional e o livre-arbítrio. Ah, mas você não tem livre-arbítrio? No momento que você pega o caminho do meio, você tem, porque é neutro. Não existe equilíbrio na dualidade. O equilíbrio está na neutralidade. Tá? Basta você tentar equilibrar na dualidade. Você consegue botar a mesma quantidade de água em 2 copos? Não. Na hora que você medir, vai ter sempre um pouquinho a mais num, aí você tira, aí é o outro que ficou, você vai ficar fazendo isso a vida toda e não vai chegar. Certo? Então não existe equilíbrio na dualidade. O equilíbrio está na neutralidade. Na neutralidade, aqui na tua essência, no seu fractal, você tem acesso ao amor incondicional que está ali nele. Aqui no coração. Isso aí dito num livro de Imhotep, ou Imhotep, como alguns falam. Ele fala que o fractal de alma, a tua essência, ela está aqui no coração, no ventrículo esquerdo do coração. Tá? Aí eu pergunto assim, por que o ventrículo esquerdo não está dentro do coração todo? Não, porque o ventrículo esquerdo é onde está o sangue oxigenado. O oxigênio é um sinal de positividade, né, de luz. É luz, o oxigênio é luz. Você pode ver quando você estiver com um pensamento ruim na cabeça, faz respirações profundas, solta o ar, vai respirando, respirando. Daqui a 1 minuto você não tem mais pensamento, porque o cérebro estava com pouco oxigênio. E aí você respirou, né? E aí mudou. Né? Tem até um aparelhinho, vocês devem conhecer esse aparelho, vou mostrar para vocês, eu chamo de obsessômetro. O obsessômetro é esse aparelho aqui, ó, é o medidor de saturação de oxigênio, que você bota assim no dedo. No hospital eles têm um monte disso. Aí você liga o aparelho e aparece lá, eu vou ver aqui, ó, o meu já estou vendo aqui, vai aparecer, ó, tá boa, tá 98, tá quase, ninguém tem 100, é sempre 98, 99, tá 98, né? Mas quando você está com algum obsessor espiritual te atrapalhando, você pode botar um aparelhinho que está 80, 85, 90, já está baixo. Até 95 ainda não é bom, mas depois de 95 já fica bom. Então eu digo que é o obsessômetro. Quando eu estou sentindo alguma coisa perturbando, e acontece isso, né, gente? Isso acontece com todo mundo. A perturbação, você está fazendo um trabalho espiritual para ajudar uma porção de gente a se libertar do sistema. Aí eles botam uma meia dúzia de agentes toda hora te perturbando. Cada hora vem um, vem dois. Ficam te perturbando para você atrasar os seus projetos, para você desanimar das coisas. Não pode, tem que ter perseverança, força de vontade. Entendeu? Aí você vai e conquista. Né? Aí na hora que dá aquela sensação ruim, não vou não, sei, não tô com vontade. Faz a experiência, vai, bota lá o medidor de saturação e vê se ele não está abaixo de 95. Né? Um dia desse mesmo, eu estava mal, um negócio, de repente veio uma dor no pescoço, eu comecei a ficar mal, aí eu pedi a minha esposa, vai lá, pega o oxímetro lá para mim. Aí ela pegou, botei no dedo, eu até tomei um susto, estava 85. Aí eu comecei a respirar, e aí eu percebi que eu estava respirando curto. Por quê? Porque algo estava me manipulando. Então eu botei o aparelho, vi, imediatamente comecei a respirar normal, com a respiração profunda, e aí pronto, acabou. Quando o ego está perturbando também, respiração profunda, porque ele só tem acesso maior quando você baixa a tua vibração. Senão ele não consegue. Se está com a vibração alta, você vai ficar ligado ao teu fractal o tempo todo. A tua alma, o teu eu sou, você vai estar ligado.
né? Vamos lá. Bom, ele diz aqui assim, na verdade, o formato anterior, né, da Merkabah, que é só os tetraedros, né, transforma-se em Merkivá através da intenção e do foco, mas precisa ser o Merkabah ativado, tá? Não adianta você pegar os tetraedros e achar que vai virar, porque não tem as outras formas. O Merkivá se forma a partir do octaedro, que é maior que os tetraedros, tá? E está por fora. São 3 octaedros. Tá? Um está no meio, o outro está um pouquinho acima e o outro está um pouquinho abaixo. O de cima gira anti-horário, o de baixo gira horário. Quando você faz a energia Merkabah expandir, a energia cristã ela vai, depois quando você acaba a meditação, ela volta. Ela passa pelos octaedros, passa pelos dodecaedros e vai até o grid da humanidade. Seria o tamanho da Terra, você pode chegar. A energia Merkabah é muito forte. Bom, e ela se expande, porque ela não é da terceira dimensão, ela é da quinta dimensão. Tá? Então, acredite na sua imaginação. Se você não acredita, não vai conseguir resultado. Tem que acreditar. Bom, aí de tanto ela passar pelos octaedros, tem uma hora que ela começa a cristalizar nas paredes do octaedro, começa a formar uma ponta em cada lado triangular, ficando uma estrela de 8 pontas. Aí você vai continuando. Aí você ativou a primeira estrela, já está formada, e ela continua expandindo. Ela passa pelos octaedros. Aí depois você pode, na ativação do Merkivá, eu incluo mais uma forma, que é os icosaedros. São 20 lados e são 3 também, da mesma forma que os dodecaedros e octaedros. Aí ela, quando passa pelos dodecaedros, ela começa a cristalizar, porque ela já está ali no octaedro, só dali para frente que ela cresce. Ela vai, a energia cristaliza uma estrela de 12 pontas. E depois, mais para frente, você insistindo na meditação, ela vai cristalizar lá no icosaedro, vai formar a estrela Mercaná. Né? Então, Merkivá é a primeira, Merkavá é a segunda e Mercaná é a terceira. Tudo isso você pode fazer pela base de treinamento. Tá? Eu sou facilitador disso também, eu também faço presencial. Tá? Por que precisa do facilitador? Tá? Bom, se você não tiver com pressa, mas eu acho que você devia ter, porque as transformações são muito rápidas que estão ocorrendo hoje em dia, né? Se você não tiver com pressa, você espera ela cristalizar sozinha. Tá? Ela pode levar muito tempo. Entende? E aí ela vai cristalizar a primeira, mais não sei quantos anos depois a segunda, mais não sei quantos anos a terceira formou, né, o sistema trimerquívico. Isso é importante você estar fazendo, tá? Porque se você fizer alavancar com a iniciação, com o facilitador ou com a técnica que eu explico lá na base de treinamento, tá? Aí você vai ganhar tempo nisso, porque logo você vai ter ativado a tua estrela Merkivá, depois a Merkavá, que tem 12 pontas, e a Mercaná, por último, que tem 20 pontos. Nenhuma das estrelas desaparecem e elas continuam girando, certo? E a Mercaná, a diferença é que ela tem, os giros são internos das 2 estrelas anteriores, que uma gira horário e outra anti-horário. Entendeu? Bom, é isso. E aí você completou o teu campo, a tua aura do anjo humano, seu sistema trimerquívico, você completou. Isso está aqui no livro do James Tiberon, Alquimia da Ascensão. James Tiberon, ele já desencarnou no ano da pandemia, né, 2020. E foi uma pena, que eu não pude conhecê-lo pessoalmente. Eu só conheci através dos livros, das mensagens que ele colocava na internet. E ele tem esse livro, Alquimia da Ascensão, e tem o Mensagens de Metatron, que também está em português. Agora, se você lê em inglês, ele tem mais 3 livros editados nos Estados Unidos, que devem ser maravilhosos. Mas eu também não sou muito bom, eu entendo um pouco, mas não sou fluente, então ainda não tentei. Mas eu vou ver, se eu achar que algum ali tem uma informação que eu preciso muito, aí eu vou dar meu jeito. Né? Hoje em dia tem o Google Tradutor, rápido, né? Então você pode fazer assim. E para comprar esse livro,
Tá? Ele está lá na amazon.com.br. Tá? Tem ele lá. Se você escrever lá o nome, entrou na Amazon, escreve, tá, aparece o livro. Tá? Ele é um livro que já teve esgotado. Pode ser que agora tenham feito uma nova edição, então tá lá. Ok? Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, uma resposta aqui do arcanjo Metatron, no livro, tem várias perguntas e respostas. Tá? E ele fala aqui, com certeza, a hora para o desenvolvimento desses estágios iniciais é apropriada e desejável, sempre no agora. O nível 1, o Merkivá, o nível 1 dele, né? Porque eu chamo nível 1 Merkabah. Aí o Merkivá, para mim, é nível 2. Mas o nível 1 das estrelas cristalinas é o Merkivá. É o primeiro estágio de todos e tornou-se 100% funcional no gatilho cósmico que ocorreu em 20 de março de 2010. Mas, de fato, tem estado disponível desde 9 de 9 de 2009. Assim como a rede cristalina 144 não atingirá sua capacidade máxima antes, quer dizer, não atingiu, e nós já passamos essa data, antes de 12 de 12 de 2012. Também o Merkivá não atingiu sua capacidade máxima antes de 20 de março de 2010. O que é a grade cristalina? Na altura da estratosfera, criaram uma grade energética de quinta dimensão, e ela está em torno de todo o planeta. Essa grade foi criada para poder facilitar a ativação desses 3 níveis da energia cristalina. O Merkivá, o Merkavá e o Merkaná. Tá? Aí perguntaram a ele, para o arcanjo, o que quer dizer capacidade máxima? Né? Bom, aí ele respondeu, exatamente isso, as energias cristalinas codificadas que serão lançadas à luz na fase do gatilho cósmico são necessárias para desalojamento, liberação e disseminação dentro da rede 144, a grade, certo? Desalojamento, liberação e disseminação. Desalojamento para tirar você do aprisionamento e te libertar do controle do sistema Matrix. E também disseminação dentro da grade 144. Quer dizer, para que seja espalhado para todas as pessoas. Né? Principalmente aqueles que são desdobramentos de Metatron vão sentir uma afinidade muito grande com tudo isso. E esses devem aproveitar. Eu até digo que se tiver mais pessoas aí assistindo que já fizeram ativação comigo, não deixem de fazer o Merkivá. É muito importante. É só fazer contato comigo aqui pelo canal, ou então lá no site serfelizsempre.com, tá? Que lá tem todos os dados de contato, e que aí a gente vai conversar e eu vou encaminhar você para ativação Merkivá e todo o treinamento que tem dentro dessa base de treinamento do Merkivá. Certo? Que não é só botar o Merkivá em movimento. Você tem também um monte de técnicas de afastamento do ego, entendeu? Que eu aprendi com um cara que é professor, ele é coach, é psicólogo, é psicanalista, é uma porção de coisas, chamado Cesar Chamini. Escreveu o livro Inteligência Positiva. Eu aprendi as técnicas com ele, porque eu fiz o curso com ele online. Né? Então eu aprendi muitas técnicas para você afastar o ego, que são muito fortes e fáceis de fazer também. Bom, então, aí ele continua aqui, para que haja uma completa sinergia do planeta e da humanidade em uma harmonia sinergética, geométrico-cristalina, de acesso único e não polarizado. Faz bem iniciar a instalação dessa fase muito antes da sua capacidade máxima. Então, isso já passou, a capacidade máxima dessa fase já atingiu em 2012. Então, comecem, aproveitem isso, tá? Já tem várias pessoas que treinaram na base de treinamento, que já estão no nível 4, Merkaná, né?
já estão indo para o mestrado, já tem pessoas no mestrado, né? Então, isso é muito importante, porque é aquilo, cara, qualquer hora dessa, eu vou para o andar de cima. E aí, se eu não deixar aqui uma porção de gente para continuar fazendo o trabalho, o que adiantou tudo isso? Né? Então, faz parte da missão. Né? Então, já tem bastante gente, né? E esse ano vamos ter muitos encontros para treinar isso, para as pessoas expandirem os seus campos de energia cristalina. E é muito importante. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Tá? Quem gostou, quem quiser, bote as suas perguntas. Tá? Eu vou até dar uma olhada aqui, se já tem alguma pergunta. Né? Tem a Sandra aqui, ó. A Sandra falando. Né? Tem a Shirley Bonelli. Gratidão, eu que agradeço a tua presença. Espero que tenha mais pessoas. Tá? E vamos. Eu vou retornar outras vezes aqui, tá? Para que a gente continue essa leitura do livro e explicando um pouco mais. Né? Eu agradeço a presença de todos vocês. Né? Fiquem com Deus e namastê. Tudo de bom.